Estamos consigo para mais um Bíblia Fala, hoje quarta-feira, para podermos discutir mais um pouco daquilo que são as características do Espírito Santo e também as características da Igreja, que é dirigida pelo Espírito de Deus, sempre em conjunto, claro está, com Jesus e o Pai, porque Deus não se divide em três, mas é simplesmente um conjunto de três pessoas que trabalham entre si com o mesmo objetivo. Vamos abrir a nossa Bíblia para iniciarmos o Bíblia Fala de hoje no Evangelho de São João, capítulo 17, para lermos do versículo 17 ao 21. Se tiver a sua Bíblia consigo, então pegue nela, vai precisar dela para seguir a nossa conversa. Faça-o então em João capítulo 17, versículos 17 a 21. Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que a Bíblia continua aqui a falar, digamos, de um só corpo, um só espírito, uma unidade, enfim. Vamos tentar explorar esta ideia que está aqui em João capítulo 17, versículos 17 a 21, que acabámos de ler. E, Pedro, a unidade da Igreja, ela tem que existir. Eu diria, custa o que custar. Se calhar pensamos a qualquer preço. Mas será que nós não teremos que ter condições, e a Bíblia não nos fala dessas condições, para que essa unidade, para que esse crescimento da Igreja possa acontecer como Deus prevê? Há seguramente condições, e nós temos condições para as conhecer e poder refletir sobre elas. Não estamos em trevas acerca disso, e o texto que acabas de ler, ele é bem reflexo disso. Se é uma coisa que fica clara a partir desta oração, esta magnífica oração sacerdotal de Cristo, em que Ele intercede pelos seus discípulos, e intercede, percebemos claramente que as palavras de Jesus em João 17, elas são uma intercessão quase de futuro. Nesta ocasião, Jesus ainda não tinha padecido pelos momentos dramáticos finais da sua história de vida nesta terra, antes da morte, enfrentou a morte, a ressurreição, tudo o que nós conhecemos que se seguiu a isso. Nesta altura, isso ainda não se tinha acontecido. Não tinha acontecido. Nós percebemos, portanto, quando Jesus está a fazer esta oração pelos seus discípulos, olhando com eles ali à volta, a orar, a ouvir a sua oração, pedindo ao Pai que lhes concedesse esse tipo de união, dizendo coisas como: não peço que os tires do mundo, que os livres do mal, dizendo: não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que hão de crer, a palavra deles, destes apóstolos que ali estavam, hão de crer em mim. Nós percebemos que Jesus está... Esta oração tem algo de profético também. Portanto, porque Jesus está a antecipar uma realidade. A de que estes homens que ali estavam diante dele, apesar de muitas falhas que ainda tinham, e de naquela altura serem um grupo completamente partido, basta ver que muitas vezes a conversa, as discussões entre eles, como sabemos, eram qual de nós é que vai ser o maior no reino de Deus. Quer dizer, eles nem tinham percebido ainda nem quem era Jesus, no fundo, e o que Jesus estava na terra para fazer, qual era a sua exata missão como Messias, mas também não tinham percebido nada sobre os valores fundamentais do reino de Deus. Claro. Senão não andavam a discutir quem era o maior. Não é? Mas há aqui um aspecto que eu penso que poderemos colocá-lo já, que é, no fundo, parece que Jesus ignora que há a presença do Espírito Santo, porque não fala nele aqui. Mas nós jamais poderemos tirar esta ideia de que não há Espírito Santo ou que Jesus não se apoia no Espírito Santo, quando ele fala, por exemplo, que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ou seja, parece que só há duas pessoas. Essa ideia não se pode ter lá aqui, de maneira nenhuma. Essa ideia não se pode ter por várias razões. A principal delas é que nós estamos a ler isso no capítulo 17 de João. Se alguém tivesse dúvidas sobre isso, só tinha que ler o capítulo 14, 15 e 16. Exato. Eu creio que esta é a melhor resposta. Ou seja, nós não podemos pensar que todos os versículos da Bíblia têm que, em si mesmos, ter presente toda a verdade bíblica. Assim como há muitos textos da Bíblia sobre que encerram conhecimento ou ensino sobre certas doutrinas, por exemplo,
nós talvez ali, quando lemos um sozinho, talvez faz-nos falta ler outros para percebermos o que é que aquilo quer dizer. Claro. Portanto, nós não podemos ter a percepção, talvez algumas pessoas façam isto, ou nós podemos correr o risco também de fazer isto quando tentamos isolar versículos, ou como se um versículo em si pudesse conter a verdade. Ora, isto é impossível. Portanto, quando falamos da verdade, a verdade está na pessoa de Jesus, não é? Ele próprio disse. Mas quando falamos do ensino, da globalidade do ensino bíblico, a quem também chamamos a verdade, é evidente que nós precisamos da diversidade de conhecimento que Deus foi dando. Portanto, é evidente que Jesus aqui refere-se claramente que o tipo de união que quer para que deseja para a sua igreja é que ele tem com o Pai. Isto não retira em nada o facto de essa união também existir com o Espírito Santo. Claro. Senão nós poderíamos dizer que em alguns dos textos em que Jesus diz importa que eu vá, porque assim eu vou mandar o Espírito, dizemos então, e o Pai? O Pai não está aqui envolvido? Portanto, e também há textos que nos falam apenas do Pai. E ainda ontem nós falávamos que era Jesus e o Espírito, mas o Pai estava lá também. O Pai estava presente. Portanto, nós temos que entender a palavra nessa globalidade. De qualquer maneira, eu considero que o Espírito Santo está aqui, podemos ver claramente a sua ação, a sua função. Lembremos-nos sempre desta grande verdade quando falamos de Deus, não apenas do Espírito Santo. Quando falamos de Deus, a Bíblia é essencialmente funcional. Claro. A preocupação dela é explicar-nos e dar-nos a entender qual é a sua obra. Ora, o versículo que, aliás, nos minutos que temos, gostaria de dar a ênfase principal é no facto de Jesus dizer, nesta oração de intercessão profética, como eu dizia há pouco, pelos seus discípulos de todos os tempos, era pedir ao Pai que os santificasse na verdade. Mas ele coloca como que um parênteses, uma nota que vem ajudar a compreender o que é que ele quer dizer com isso. A tua palavra é a verdade. Ora, o Espírito Santo está presente, porque quando ele pede ao Pai que santifique os seus discípulos, nós sabemos que essa obra de santificação do crente, do indivíduo, ela não acontece sem a presença do Espírito. Porque essa obra, por exemplo, a obra de santificação implica desde logo o quê? Que eu estou num caminho de santidade e que eu cada vez estou mais próximo, se eu estou num processo de santificação, eu cada vez estou mais próximo da santidade de Deus, da perfeição do seu caráter. Ora, nós já percebemos pelo aquilo que a Bíblia diz, não podendo agora aqui citar todos os versículos, muitos deles já foram usados aqui, até porque já falámos de santificação, relembremos isso, que nós não somos capazes de entrar nesse processo sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá o poder para o fazer. Porque é Ele que nos guia a toda a verdade, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque é Ele que nos faz lembrar das coisas que Jesus ensinou. Ora, se o Espírito Santo é quem faz isto tudo são no fundo os elementos da santificação. Porque a santificação é lógico, é um processo através do qual, por isso é que a lei de Deus tem um papel muito importante no processo de santificação, não porque ela santifica ou salve ninguém, mas porque ela me mostra qual é o caminho. E eu, através dela, vejo se estou a não abandonar as obras das trevas para me aproximar cada vez mais das obras da luz. Ora, este processo de santidade individual ou santificação para o qual Jesus orava, é na palavra de Deus que vamos conseguir fazer isto. Este processo não acontece se o Espírito Santo não nos der poder e habilitar para o fazer. E eu gostaria ainda de terminar dizendo o seguinte. A palavra de Deus, segundo a oração de Jesus, é a base na qual este sonho, vou chamar-lhe assim, este sonho de unidade entre os crentes que Jesus orava, este sonho acontece numa base, e essa base é a palavra de Deus. E porquê é que isto é tão importante? A palavra de Deus, aliás, foi inspirada pelo Espírito Santo. Claro. Como começámos no início deste estudo. Portanto, o Espírito Santo está intrinsecamente ligado com a ideia de que a santificação dá-se com base na palavra, porque quem inspirou os profetas e os apóstolos foi o Espírito Santo. Como dizia o apóstolo Pedro, que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas todos os santos homens de Deus, profetas, foram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, sempre que falamos da palavra de Deus, a palavra escrita, não é o mesmo que dizermos o Espírito Santo, é o mesmo que dizermos que ela foi dada por intermédio do Espírito Santo. Ora, se a palavra de Deus é a base na qual a unidade da Igreja e dos crentes pode acontecer, isto mostra-nos o seguinte, que nós temos de ter bem consciência de que a afirmação individual
Se eu digo que tenho o Espírito Santo e se faço coisas, manifesto obras, trago novas ideias ou conceitos, seja o que for, se alguma coisa eu disser que estou a fazer em nome do Espírito Santo ou porque recebi o Espírito Santo, seja cantar, seja saltar, seja pregar, seja o que seja, se vem do Espírito Santo, a palavra de Deus é o meio, é a base sólida através da qual eu posso discernir se de facto é assim ou não é. E isso está claro no facto de Jesus ter orado: santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo ajuda-nos, é evidente, a ter consciência das coisas espirituais e da verdade, mas Ele nunca nos dará outra que não seja aquela que está revelada na palavra e está encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pedro. Voltamos amanhã. Fique com esta certeza de que tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que você receber, tudo aquilo que você proclamar, testemunhar, que esteja de acordo com a palavra de Deus. Essa vivência, essa experiência, esse seu dia-a-dia tem que ser vivido com Jesus a seu lado e tendo o Espírito Santo a trabalhar em si. Se o fizeres, você vai ver que tudo será diferente e tudo será para melhor. Quanto a nós, já sabe, o encontro marcado neste mesmo horário, nesta mesma estação de rádio, Rádio RCS, e pelo Facebook ou então pelo canal TV Up Channel. Voltamos amanhã. Tenha um ótimo dia.